Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou bem para mais um vídeo aqui no Inside Shows. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Calejão e tenho esse canal que fala sobre cultura pop, cinema, música e série. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma das novidades que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Elite, que chegou na Netflix no último dia 18 de junho. Então se você quer saber tudo sobre essa temporada, quer conversar comigo sobre cada personagem, fica nesse vídeo após a vinheta. E antes de fato começar a falar sobre Elite, eu quero pedir pra você já deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal, ajuda muito a YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas, e também compartilha esse vídeo com seus amigos que curtam Elite. Eu estava extremamente ansioso pra quarta temporada de Elite, porque é uma série que eu gosto muito, eu sou muito fã da série, dos personagens, mas eu nunca trouxe vídeo pro canal. Dessa vez eu quis fazer uma cobertura bem legal sobre a série, tem vídeos sobre as histórias breves de Elite, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E hoje eu vou comentar pra vocês tudo que eu achei da quarta temporada com spoiler. Então se você não assistiu a quarta temporada ainda, vai lá assistir e depois volta aqui pra conversar comigo. A série é criada pelo Carlos Monteiro e pelo Dario Madrona. Eles criam a série desde a primeira temporada. Eles também criaram as histórias breves de Elite. E nessa quarta temporada a gente vai conhecer o Benjamin, que é um novo diretor de Las Encinas. Ele já chega lá mudando tudo e junto com ele chegam os seus 3 filhos, a Ari, a Mencia e o Patrick. E esses filhos dele vão causar muito em Las Encinas. Cada um deles vai ter um envolvimento maior com um personagem, mas todos eles vão ser o foco principal dessa quarta temporada e como a família Benjamin, que é assim que eles são chamados, vai influenciar nessa história e nos acontecimentos com os outros personagens também. E óbvio que a gente tem um mistério principal da série, que é a questão de quem atacou a Ari. A Ari fica entre a vida e a morte, a gente já vê isso logo no primeiro episódio. Antes de eu falar mais do roteiro e dos personagens, eu quero falar um pouco da parte técnica, que eu acho que é um grande destaque dessa temporada. E o que eu reparei muito aqui foi que eles conseguiram consertar muitas coisas das outras temporadas e deixar a temporada um pouco mais refinada em alguns aspectos. A fotografia dela tá muito bonita, eles conseguem fazer giros com a câmera, eles conseguem tornar a gente mais presente dentro dos personagens, conseguem refletir o que o personagem tá sentindo. As cores da série também falam muito com os momentos que os personagens estão vivendo. O uso de neon aqui nessa temporada é muito presente, a gente já tinha reparado nisso desde os trailers, e alguns ambientes também são muito legais de se assistir, porque não se passa somente em Las Encinas, tem cenas muito externas, então eu gostei muito disso, gostei de ver a relação dos personagens com esses outros ambientes, então eu gostei muito da parte técnica e fotográfica da temporada. E um outro destaque pra mim muito especial é a trilha sonora. Eu achei incrível os momentos que tocam as músicas ou que acompanham em determinada cena, eu acho que ilustra muito bem, ajuda com a imersão, fala muito do momento que o personagem tá vivendo, então a trilha sonora pra mim é um grande acerto. Gostei demais de cada música e inclusive tem até show dentro da série. Isso é algo novo, nunca teve, e é uma coisa que me lembra muito outras séries teens que incluíam músicas e que tinham essa relação muito legal com a música. Os figurinos dos personagens estão perfeitos, eles falam o que cada personagem é, a personalidade deles é muito vista na questão dos figurinos, então isso é um outro grande acerto da temporada. Até quando eles estão usando o uniforme de Las Encinas, você consegue sentir a personalidade daquele personagem de acordo com o que ele usa de acessório ou como ele usa o uniforme. Eu gosto muito disso, acho que traz muita personalidade pra série. E essa temporada específica também tem uma pegadinha de moda, principalmente com um dos personagens novos, que é o Philip. Ele é um príncipe, então tem toda essa coisa de nobreza, de figurinos. E também tem a Caetana, que é inserida de uma perspectiva nova que até então a gente não conhecia. Indo para a história principal da série, que é a questão do mistério da Ari. Logo no primeiro episódio, a gente vê que aconteceu alguma coisa, entende-se que ela morreu e depois a gente descobre que ela não morreu, que ela está no hospital. E aí, de acordo com os episódios vão passando, a gente vai tendo pequenos fragmentos daquela noite de Ano Novo, mas nada tão chocante ou uma descoberta super grande sobre o que aconteceu. Vai deixando tudo no mistério mesmo e a gente só descobre de fato tudo lá no último episódio. Uma coisa muito importante desse acidente é que a irmã dela, a Mencia, tem muito a ver com o que aconteceu com ela, porque praticamente a Mencia que influencia o agressor da Ari a agredi-la e quase matá-la, na verdade, né? Enquanto a gente acha que pode ser outro personagem, um dos personagens antigos. Então eu achei que a série conseguiu prender, sim, até o final, ainda que em alguns episódios eu fiquei um pouco mais entediado, achei um pouco mais cansativo. Os 4 primeiros episódios eu achei eles muito bacanas, e os 4 últimos eu achei eles medianos, então eu fiquei um pouco nesse questionamento da temporada. Poderia ter sido uma temporada muito legal, mas que eu acho que peca em alguns momentos por conta do roteiro da história e em como a narrativa acaba conduzindo alguns personagens para atitudes
atitudes contraditórias, ou personagens que acabam ficando chatos demais e isso irrita muito. Então acho que a série teve um pouco de dificuldade na construção de alguns personagens e também no quesito de desenvolver melhor o mistério da temporada. Falando sobre os arcos específicos de cada personagem, eu quero começar falando do Samuel, do Guzmán e da Ari. A Ari chega, ela é a personagem nova, e logo nos primeiros episódios a gente percebe o envolvimento dela com esses dois personagens. Tem um flerte dela com os dois, e a questão de que o Guzmán é chamado pra seduzir a Ari. O pai dela é o diretor e eles precisam de uma ajuda da Ari na temporada, então o Guzmán fica pra seduzi-la. E aí já começa a desandar tudo, porque o Guzmán e o Samuel ficam afim da Ari. A Ari primeiro fica com o Samuel em uma noite, depois o Guzmán termina com a Nádia porque ele fica um pouco confuso, e também a questão do relacionamento à distância acaba atrapalhando muito. Não gostei dos Guzmán e da Nádia terem o fim que teve, espero que não seja o fim de fato. E aí depois tem o conflito entre Samuel e Guzmán por conta da Ari. E isso é algo que eu também odiei na temporada. Eu achei muito desnecessário colocar esses dois personagens em conflito, porque a gente teve uma construção deles muito boa e essa relação de amizade deles também. Ainda que eles fiquem amigos no final da temporada e se ajudam, eu acho que o meio da temporada ficou muito confuso com os dois em conflito. O Guzmán parece que deu trilhões de passos atrás, tudo que o personagem tinha desenvolvido, construído e amadurecido foi tudo voltando pra primeira temporada. Tem atitudes muito infantis, tem atitudes muito babacas com o próprio Samuel, então isso é algo que me incomodou demais e que eu acho que o Guzmán não merecia ter esse desenvolvimento aqui na quarta temporada. A relação dele com a Ari também é bem sem graça, de verdade eu não curti nada. Ainda acho que com o Samuel ela teve um pouquinho mais de química, mas com o Guzmán eu achei fraquíssimo. O Benjamin, que é o pai da Ari, o diretor da escola, ele tem uma relação muito legal com o Samuel, meio que se vê no Samuel, nessa questão de ele ser um bolsista e tá buscando oportunidade e de batalhar com isso. Então ele fica muito do lado do Samuel em vários momentos. Agora, quanto a Ari, ela é uma personagem bem complexa. Muita gente vai odiar e muita gente vai amar. Eu comecei gostando e depois eu já fiquei com um pouco de ranço dela. Eu espero que ela mude algumas atitudes, porque ela é uma pessoa muito snob, muito arrogante, mas eu gosto muito de como ela ajuda a irmã dela, a Mncia, em diversos momentos. Quem sabe em Elite 5 a gente tenha uma Ari um pouco mais legal e mais querida pelo público. Rebeca e Mncia, casalzão. Eu amei esse casal, na real. Dessa temporada é o meu casal preferido. Eu achei que elas tiveram muita química em cena e eu gostei de como foi construído o relacionamento das duas. Ainda que eu tenha achado a Mncia um pouco chata no começo, em cima da Rebeca toda hora, eu acho que depois foi muito bem construído e a Mncia dos personagens novos é a que eu mais gostei. A Rebeca ficou um pouco de lado, o desenvolvimento da personagem dela, eu achei, porque a mãe dela retorna pra série e eu achei que ia ter um pouco mais de conflito entre ela e a mãe dela, principalmente quando ela descobrisse que a mãe dela continua traficando drogas. Eu achei que ficou um pouco de lado, talvez isso fique pra próxima temporada, porque o foco principal aqui foi a relação da Rebeca com a Mncia e o conflito da Mncia. O que acontece? Ela acaba tendo uma noite com um tal de Armando e após essa noite o Armando começa a pagar pra ter relações sexuais com ela, até indicar ela pra outros clientes. Então ela meio que entra numa rede de prostituição para menores de idade. Isso é muito complicado, é um tema que a série aborda e eu achei bem legal, mas achei bem pesado também pra temporada. Que a Mncia, quando percebe ali que não tá tão legal, quando ela quer manter o relacionamento dela com a Rebeca de fato, que a Rebeca descobre isso também, ela não quer mais e ela começa a ser chantageada pelo Armando, o que causa todo o conflito a ponto da Ari defender a Mncia em um momento da série e o Armando atacar a Ari. Então o Armando é o grande pivô do plot twist do final e o Armando depois tem um conflito com o Guzmán no último episódio, que o Guzmán atira nele e vemos que Guzmán, junto com o Samuel, ele esconde o corpo dentro do lago e não sabemos se de fato o Armando morreu ou não. Isso também é uma dúvida que ficou para a próxima temporada. A relação do Armando com a Mncia é bem abusiva, ele é bem escroto com ela, ainda mais que ele chantageia ela em vários momentos, mas a relação da Mncia com a Rebeca eu achei incrível e a Mncia é uma personagem muito importante para essa temporada e que eu acho que vai brilhar muito mais na próxima. Agora vamos para Ander, Omar e Patrick, o trisal que tava todo mundo enlouquecido logo no trailer. Começar a falar de Omar e Ander, que eu achei a relação deles um porre nessa temporada. Ficou num vai e vem muito chato, acho que os dois questionaram muito durante a temporada. Eu fiquei com muita dó do Omar, porque eu acho que ele sofreu muito mais. E o Ander, que eu gostava tanto, pra mim ficou um babaca nessa temporada. Ele ficou imaturo, ele ficou egoísta, então eu não gostei do desenvolvimento do Ander. Eu achei que, de verdade, não foi nada legal. E o Patrick, ele entrando na série e já indo igual um alucinado em cima do Ander, principalmente, foi algo tão desnecessário. Eu achei um desserviço total pro que os personagens representam, pro que eles vão passar pro público, porque ali não tem nada de poliamor, só tem um garoto rico, bonito, que se acha dono de tudo e que ele pode destruir qualquer tipo de relacionamento que tá tudo certo. Então o Patrick é um personagem
personagem que eu achei insuportável. Achei que ele não tem nenhum enredo pra história. O único enredo dele é o Omar e o Wander, e quando o Omar e o Wander voltam na temporada, ele fica completamente avulso na história. Nada contra o Mano Rios, mas eu acho que o personagem dele é muito ruim na série. Ele poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor ou representado muito mais, e eu acho ele extremamente desnecessário e tóxico em diversos momentos da temporada. Quanto ao Wander e Omar, eles têm um momento também do relacionamento que fica em dúvida, porque os dois acabam se sentindo atraídos pelo Patrick, aí acabam topando fazer um trisal com o Patrick, e depois o Omar começa a se incomodar, o Wander consegue separar muito bem isso, o Omar não, pra no final tudo ser resolvido e o Omar e o Wander ficarem juntos, e o Wander ir embora com o Guzmán porque foram viajar, então talvez Guzmán e Wander não estejam na quinta temporada. Caetana e Philip. O Philip também é um personagem novo, ele é um príncipe, então isso é muito interessante pra série, e ele é introduzido no segundo episódio de uma forma incrível. Na verdade, a Caetana e o Philip foi o arco que eu mais fiquei curioso e querendo saber. Gostei muito da Caetana, e o príncipe, ele sendo introduzido, foi muito interessante. A Caetana já era uma chat dele, gostava dele, então logo que ela sabe que ele vai entrar na escola, ela já fica de olho ali, até que os dois começam a se relacionar, e eu ficava muito me questionando sobre até que ponto o Philip era verdadeiro ou ele era bom. E depois que a Ari começou a dar algumas indiretas de que talvez ele não fosse aquilo que a gente estava vendo, eu comecei a desconfiar muito dele. A questão dele filmar a relação sexual dos dois era algo que eu fiquei um pouco na dúvida, mas depois ele explicou pra Caetana que era por conta de se prevenir, de segurança. Eu entendi até a justificativa dele, ainda que eu acho que ele deveria ter tido o consentimento da Caetana, então isso não foi legal. Mas depois o Philip só foi decaindo na temporada até o ponto de a gente descobrir que de fato ele cometeu algum crime. Ele abusou de alguma garota que a gente não sabe quem é. No final da temporada ele tá mandando uma mensagem pra garota conseguir ter uma prova, e isso tudo acontece porque ele tenta abusar da Caetana, ele perde controle em uma cena da limusine em que a Caetana acaba de fato colocando um ponto final na relação, e acredito que por ele gostar tanto da Caetana, ele vai querer se redimir e ser uma pessoa melhor. Eu acho muito interessante tocar nessa questão do abuso, eu acho que vai ser um plot interessante pro Philip pra próxima temporada, e ainda mais se ele for um cara que de fato vá se arrepender e vai querer pagar pelos crimes dele e ser uma pessoa melhor, e talvez consiga reconquistar a Caetana pra uma próxima temporada. E também tem a inserção da Caetana sendo uma estilista, o Philip vê os desenhos dela, a Ari também, eles gostam muito, a Ari até veste um dos vestidos da Caetana, então acredito que esse lado da Caetana mais estilista e ficando uma pessoa bem sucedida, ficar bem melhor nas próximas temporadas, porque nessa ela só ficou a faxineira de Las Encinas, foi muito humilhada pela Ari. Concluindo, gente, a quarta temporada de Elite, pra mim, é uma temporada mediana, ela não é boa, mas ela também não é ruim. Tiveram pontos que eu gostei, tiveram pontos que eu não gostei, eu fiquei um pouco decepcionado porque a minha expectativa era muito alta. Conforme eu fui assistindo os episódios, eu fiquei um pouco broxado com tudo que estava acontecendo, com alguns personagens novos. Teve acúmulos de personagens chatos e de atitudes chatas de personagens. Eu espero que na próxima temporada sejam melhor desenvolvidos alguns personagens, mas é uma temporada que vai te entreter, vale a pena você assistir se você já gosta da série, mas pra mim é muito inferior às 3 temporadas, e senti falta de alguns personagens, porque Lucrécia, Carla e Nádia eram as minhas prediletas, senti muita falta delas na temporada. Vamos ver o que espera a quinta temporada. Eu ainda quero trazer um vídeo aqui de teorias para a próxima temporada, quem vão ser os personagens novos, então fica de olho aqui no canal para você não perder esse vídeo, então se inscreve aqui. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, Facebook do canal, meu Instagram e o Twitter, lembrando que o Instagram é a rede social que eu mais uso, então quer conversar comigo, quer conhecer meus outros conteúdos, lá é o lugar certo. Deixa nos comentários pra mim o que você achou dessa quarta temporada, se você concorda comigo, se você não concorda, que ponto você mais gostou, deixa tudo aqui pra mim, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão.